Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? É um vídeo a respeito de uma curiosidade, né? Que eu descobri, né? Eu tive essa revelação, né? Esse entendimento da parte de Deus enquanto eu estava na casa de recuperação há mais de 15 anos atrás, né? Quando eu tinha 18 anos de idade. E desde aquela época que eu trago comigo essa revelação, mas ultimamente quando eu me lembrei disso, que eu pensei em trazer aqui pro canal para mostrar para vocês, eu ainda olhei no YouTube e vi que algumas pessoas também já falaram sobre isso, também já tiveram essa revelação, mas eu não tinha visto isso no YouTube, né? Nem existia o YouTube naquela época, mas eu tive essa revelação quando eu estava na casa de recuperação. Deus me fez entender que o mundo já está preparado para o sistema do anticristo, né? Nós sabemos que o anticristo ele virá no fim do mundo e o mundo já está preparado para recebê-lo, porque todos os produtos, né, já saem das suas produções, das suas fábricas com o seu código de barra. E dentro da casa de recuperação, né, observando e estudando a palavra de Deus, eu pude entender que todo o código de barra ele já tem inserido nele o número 666, que é o número da besta, que é o número do anticristo, tá? Que vai ser usado no sinal da besta. Então, nós sabemos que todo mundo que quiser comprar ou vender alguma coisa naquele tempo, né, que vai chegar, nesse tempo que virá, precisará ter o sinal da besta. Sem o sinal da besta você não vai poder comprar e nem vender nada. E nós sabemos que o número da besta é o 666. Então, curiosamente, né, não por um acaso e não por uma coincidência, todo o código de barra ele contém dentro dele, todo o código de barra contém dentro dele o número 666, ou seja, todo produto que sai com código de barra, ele tem já o número da besta inscrito nele, todos. Eu vou provar isso para vocês, só que é algo muito complicado, eu espero que eu consiga transmitir para vocês isso, porque existem algumas coisas que podem confundir a cabeça de vocês, né? Por exemplo, o número 6, ele pode ser representado por um tipo de barra, né? Sempre um par de barras. O código de barra ele é feito por pares de barras. Então, a cada par, né, a cada duas barrinhas representa um número. E o número 6, ele pode ser representado por um tipo de barra ou por outro tipo de barra. Mas um desses tipos de barrinha que representa o número 6, sempre é o número 6, ele está inserido em todos os códigos de barra de forma sincronizada, 666. Então eu espero que vocês entendam, porque é bem complicado às vezes tentar mostrar isso para as pessoas. Algumas pessoas entendem com facilidade, outras não, mas eu espero que seja esclarecedor e que faça o seu coração se encher, né, da vontade de que Jesus volte logo para buscar a sua igreja, porque com certeza isso não é uma coincidência, mas sim uma verdade que irá acontecer. Para tanto, eu quero ler com vocês um texto que fica em Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Apocalipse 13, 18 diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. Ora, esse número é 666. Então, eu li esse texto porque está escrito na palavra do Senhor, está escrito na Bíblia, que o número da besta é o número 666. Tem muita gente que não leu ainda esse versículo e que acredita que isso é uma interpretação de alguns teólogos, mas não, é algo que está claro e descrito na palavra de Deus. Então, nós sabemos que o número da besta é 666 e eu só vim trazer para vocês a critério de curiosidade, para vocês saberem que o mundo já está preparado para que venha acontecer tudo aquilo que está escrito em Apocalipse. E a nossa esperança é que isso aconteça logo, aconteça em breve, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, para tentar explicar para vocês de uma forma didática, eu baixei alguns códigos de barra, tá? Para vocês entenderem. Então, todos os códigos de barra, eles têm duas barras maiores no começo, no meio e na ponta. Todo código de barra tem essas 3 barras maiores. Essas 3 barras maiores, elas representam um número. E qual é o número? É o mesmo número, porque são iguais, certo? O número é 666. Como que eu sei disso? Eu fiz uma comparação com muitos códigos de barra e eu descobri o seguinte. Primeira coisa,
cada número, ele é representado por duas barras, tá? Então, essas duas barras valem o meia, essas duas valem 8, essas duas valem 9, essas duas valem 0, essas duas valem 0, essas duas valem 0, essas duas valem 0 e essas duas valem meia. Então, cada número, ele é representado por duas barras. Cada duas barras é um número. E essas duas barras, o que faz ela valer o número, o que diz qual o número que ela indica é a grossura das barras, tá certo? E a distância entre elas. Então, veja bem, toda vez que você vê uma barra dessa finura e uma dessa largura nessa distância, elas vão representar o número 8. Em todo lugar do mundo, este aqui equivale ao número 8. Essa fininha com essa grossa nessa distância, em qualquer lugar do mundo vai valer número 9. Agora, vocês podem ver que essa daqui, mais fininha, e essa aqui mais fininha ainda, significa 0. Mas essa daqui e essa também significa 0. Por quê? Porque nem todo o 0, ele é assim, ele pode ser assim também. Mas toda vez que você vê essa barra assim, será 0. É difícil de compreender, mas olha, por exemplo, aqui. É grossa e fina nessa distância, significa 0, tá certo? Ela significa essa daqui, só que invertida. Essa daqui e essa são iguais, só que essa pro lado de lá e essa pro lado de lá. Mas, de uma forma geral, elas são iguais, só que elas estão invertidas, entendeu? Então, aqui significa 0, essas duas significa 0, essas duas significa 0, e essas duas significa 0, e essas duas significa 0. Elas são iguais, tá vendo? Ó, toda essa fileira aqui é igual. Então, todas elas significam 0. Só que o 0, ele não é só esse desenho de barra. Ele também pode ser assim, ó. Essa e essa. Essa e essa. Que é esse 0 aqui, ele tá desenhado da mesma forma que esse 0 aqui. Tá entendendo? Olha, nesse código de barra, a gente tem o número 6, que é o que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui nós temos as 3 barras maiores no meio e na ponta. E aqui nós temos o 0, que é aquele mesmo 0 que eu mostrei para vocês anteriormente. Mais uma vez o 0, tá vendo? Essas duas significam 9. Essas duas significam 8. Essas duas significam 7. E essas duas significam 6. Tá vendo 6 aqui embaixo? Então, olha como essa que significa 6, ela é exatamente igual a essa maior. Indicando que essa maior também significa 6. Tá vendo? Elas são iguais, ó, em largura e em distanciamento. Então, essa daqui também significa 6. Então, esse significa meia, meia, meia. E todos os códigos de barra contêm essas 3 barras maiores, que são todas sempre da mesma largura e da mesma distância que o número 6 equivale, tá vendo? Ó, o número 6 aqui são essas duas. Ó, aqui vocês vão entender um pouquinho melhor. Essas duas aqui, maiores aqui, significa 6, tá certo? Elas são exatamente iguais a essas duas aqui, que significa 6. Que são exatamente iguais a essas duas que significa 6. Essas duas mais espaçadas significa 7. E essas duas, uma grossa e uma mais fina, significa 0. Lembra do 0 que eu mostrei para vocês? O 3 é essas duas finas bem distantes. E o 5 é essas aqui, uma fina e uma mais grossa. E depois a outra que significa 6 também, porque são exatamente iguais a essas que significam 6. Lembrando que neste código de barra, vocês vão ver que o número 6 está diferente, tá, gente? É aquilo que eu falei. Toda vez que você vê essa barra com essa finura e com essa distância, vai ser 6. Toda vez. Ninguém pode ser esse número a não ser o 6. Só que o 6, ele também pode vir representado com essas duas barrinhas aqui, ó, uma fina e uma grossa. Por quê?
Porque igual a gente viu naquele exemplo do zero, o zero pode ser feito tanto de uma forma como de outra. Ele pode ser tanto assim, esses dois, quanto esses dois, o grossinho e o fininho, tá certo? Então, como é uma infinidade de barras, né, de grossuras e distanciamento, são muitas, o 6, o 0, o 8, todos os números, eles são representados por dois tipos de barra. Um dos tipos do 6 é esse, tá? E o outro tipo é esse aqui. Então, às vezes você pode ficar um pouco confuso se você encontrar, certa hora, o 1 se tratando de duas barras assim, e às vezes ele pode estar de uma outra forma. Então, o que eu quero dizer para você é que sempre que a barra estiver dessa forma, ela vai equivale ao número 6. Mas nem sempre que tiver o número 6 vai ser dessa forma, ele pode ser dessa forma também. O que não deixa de fazer com que essa aqui maior seja o número 6, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, nos produtos que eu peguei aqui em casa mesmo, os códigos de barra. Esse aqui é um pacote de pão de alho, tá? E aqui, ó, mostra para vocês aquilo que eu tinha explicado para vocês anteriormente, que todo código de barra tem duas barras que descem maiores do que as outras, tá? Então, elas estão aqui, essas duas do meio e essas duas da ponta, tá? E aí, como eu expliquei para vocês, cada duas barras significa um número. Então, essas duas significa 6, essas duas significa 2 e essas duas significa 6. Então, você pode comparar a barra que significa 6 com aquela última barra, as duas barras maiores, são exatamente iguais, da mesma finura e com a mesma distância entre elas. Tá certo? Mais um produto aqui, esse shampoo que eu peguei, ó, a mesma coisa. Vou tampar aqui para vocês poderem ver. Ó. Tá meio desfocado, agora focou. Essas duas barras maiores, tá vendo? Do lado do papel branco, são as duas barras maiores que correspondem ao número 6. Depois, as outras duas barras que correspondem a mais uma vez o número 6, são exatamente iguais, da mesma largura e com a mesma distância entre elas, tá? Vou pegar o outro produto aqui, que é esse pacotinho de salgadinho. A mesma coisa a gente pode ver aqui nesse produto, tá bom? Ó, aqui está a primeira, as duas barras maiores que tem, são sempre iguais. Essas barras maiores são sempre da mesma finura e da mesma largura e da mesma distância entre elas. Duas barras que significam o número 1 são essas aqui, duas grossas e mais separadas, e depois a do número 6, que se torna exatamente iguais às duas maiores. Bom, deixa eu pegar essa caixinha aqui de lenço também, que tem os 6, ó, é uma caixinha de lenços, tá? Lenços descartáveis. Aqui, ó, as duas primeiras barras, deixa eu focar ela aqui. Ó, as duas primeiras barras significam meia. Essas duas primeiras barras significam meia. E as duas outras segundas barras também. Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui. Ó, duas barras que significam o número 6. Então, aqui você vê claramente que a barra no número 6, ela significa 6. E ela é a mesma barra que é maior e que ultrapassa os números no começo, no meio e no final. Então, tem o 666 em todas os códigos de barra de todos os produtos
ele já vem com meia aqui nessas duas barras maiores, meia aqui nessas duas barras maiores e meia aqui. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu não sabia como fazer isso de uma forma mais didática, né? Se eu não ia, eu fiquei preocupada se eu iria conseguir passar para vocês exatamente essa revelação como eu tive. E eu espero que vocês tenham entendido e que isso torne a fé de vocês um pouco mais firmada em Deus, para que vocês estejam realmente preparados para tudo aquilo que vai acontecer, né? Para o fim do mundo, seja para a vinda do anticristo, seja para a grande tribulação, seja para o soar da trombeta, né, do arrebatamento, mas que nós estejamos preparados para tudo isso, porque é real e em breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe, que esse vídeo possa ter edificado a sua fé e fique firme em nome de Jesus. Tchau!